No Brasil, o processo de reforma psiquiátrica teve início a partir, especialmente, dos anos 70, inicialmente com uma crítica ao modelo hospitalocêntrico que se tinha na época e, na sequência, com a criação de redes extra-hospitalares. Mas os desafios para a reforma psiquiátrica ainda continuam grandes. Por isso, nós vamos conversar agora com Cristiane Bens Pegoraro, que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Bom, vou começar perguntando sobre essa questão do fim dos manicômios, que se pregou bastante, e hoje se fala em desinstitucionalização. O que quer dizer isto e como isso poderia afetar o dia a dia das pessoas, especialmente para quem lida com problemas mentais e assim por diante? Na verdade, é uma das ações, da luta antimanicomial, que está garantida, então, a partir da aprovação da Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.216, a desinstitucionalização são ações justamente para tentar garantir, dar acesso novamente para essas pessoas o direito, de tratá-las como cidadãs. Porque o que estava ocorrendo no processo de hospitalização, nesse chamado período hospitalocêntrico, manicomial, é que essas pessoas eram excluídas da sociedade, e confinadas nessas instituições. Então, a desinstitucionalização é a possibilidade dessas pessoas poderem ter um cuidado em liberdade, serem consideradas como pessoas como qualquer outras, poder a gente sempre fala que a liberdade ela é terapêutica, então a gente tem que dar garantia, que essas pessoas possam estar vivendo em sociedade como qualquer outra pessoa comum. Você acredita que essas liberdades estejam sendo garantidas hoje? Ou, quem sabe, os manicômios eles possam estar surgindo em outras configurações, casas asilares, por exemplo, ou algum outro formato de aglomeração e que a liberdade dessas pessoas possa ser tolhida? Como que você enxerga isso hoje? Na verdade, nós vemos que existem as instituições totais, a gente diz, físicas, esses manicômios que ainda existem, os hospitais psiquiátricos que ainda existem, embora estão fora da lei, porque a ideia é que eles não existam mais. E quando tu falas em casas-lares, muitas dessas casas-lares são também, então, instituições manicomiais, porque também estão trabalhando numa ótica de excluir a pessoa da sociedade e confiná-la a um espaço restrito. Mas isso em termos de uma instituição física, vamos pensar assim, mas também a gente, ao longo do tempo, na reforma psiquiátrica, fomos aprofundando esse pensamento no entendimento de que vai para além disso. Não basta derrubar o manicômio, não basta derrubar essas instituições manicomiais, porque a gente ainda tem uma lógica manicomial que é na forma de se relacionar com essas pessoas. Então, existe toda uma luta para a mudança de cultura na sociedade. A gente, então, luta por uma cultura antimanicomial. Então, podem existir serviços, como, por exemplo, serviços substitutivos, os CAPs, mas se eles não tiverem práticas cotidianas de trabalho antimanicomiais, de nada vai valer. Então, vamos pensar que essas práticas manicomiais elas existem há muito tempo na nossa sociedade e todos nós carregamos isso. Então, o manicômio está dentro da mente, vamos pensar assim. A gente exclui as pessoas também na forma que a gente se relaciona com elas. Então, a gente precisa modificar essa forma de se relacionar com o diferente e incluir a diferença na sociedade. Então, a diferença faz parte do social. Ela não deve ser excluída. Então, existem, sim, serviços que, por mais que estão dentro da gama de serviços da rede de cuidados da reforma, que podem estar funcionando de forma manicomial, porque todos nós possuímos práticas manicomiais e temos que ser vigilantes no sentido de transformar essas práticas para realmente poder incluir a diferença, e não ser preconceituoso e discriminar essas
das pessoas. Ok, exatamente. A minha próxima pergunta é em relação a este aspecto de que, quem sabe, uma próxima etapa, ou esta etapa, a etapa atual da reforma psiquiátrica, passe também por uma reforma cultural, porque parece que quando nós analisamos situações do tipo, a gente, primeira coisa que vem à mente é a questão da reclusão ou do afastamento, da exclusão dessas pessoas da sociedade. Então, como tratar mais claramente esse assunto com a sociedade para que haja uma discussão ampla e para que isso possa acontecer na prática? Esse é o próximo passo, né? Eu acho que hoje é o desafio, né, da reforma psiquiátrica é conseguir fazer essa transformação, né, na cultura. Então, de não estar promovendo só o cuidado, né, em liberdade, nos serviços substitutivos, né, mas poder fazer essa discussão enquanto sociedade, né? Vamos pensar que hoje a gente tem muitos grupos, né, da sociedade que disputam espaços midiáticos com visões muito conservadoras e visões muito ainda do período pré-reforma, né, visões manicomiais. Então, a gente ainda tem uma disputa, né, dessa concepção. A gente ainda escuta pessoas falando, né, de pessoas irem, esse daqui tem que ir lá para o, né, pro São Pedro, né? Então, que é uma visão muito, né, antiga ainda, mas como isso ainda está presente na linguagem da sociedade, né? Então, a gente tem que fazer uma disputa, né, de outras formas de cultura, né, realmente antimanicomial. E cultura antimanicomial perpassa pelo quê? Por práticas libertárias, né, por a gente ampliar os dispositivos culturais, né, para a gente ampliar também os dispositivos, por exemplo, de economia solidária, de geração de renda, né, de realmente poder que as pessoas que foram tanto tempo excluídas possam conseguir voltar, né, a viver em sociedade, né, e a loucura ela faz parte do nosso meio social e ela tem que ganhar um outro lugar, né, que não o da exclusão, né? E quando tu comentaste isso, me remeteu muito à questão do que tem sido feito com as pessoas que usam drogas, né? Hoje, então, parece que tem todo esse discurso social que, então, aquele que usa droga é que deve ser excluído, esse não pode, não, né? Então, é da mesma forma, né, a luta antimanicomial, ela vai reivindicar que essas pessoas também são cidadãs de direitos, né, que tem que ter garantido, né, uma rede de cuidados que é em sociedade, que é em liberdade, que só assim realmente a gente vai poder ter respeito, né, para com essas pessoas, né? E a gente tem uma dívida muito grande com o que já foi feito, né, com essas pessoas que estão institucionalizadas, né? Ok, eu queria abordar também contigo, Cristiane, aproveitando a ocasião, que é a questão da utilização de medicamentos, de remédios no Brasil. Parece que a cada vez mais se utilizam muitos remédios, muitos medicamentos para questões psicológicas, para tratar algumas doenças, mas parece que o número não tem diminuído. Será que o Brasil também não precisaria, quem sabe, debater, quem sabe até uma nova política, repensar a utilização de drogas nesse sentido? O sistema conselhos como um todo e o próprio Conselho Regional de Psicologia vem fazendo esse debate já há bastante tempo, né, da questão da medicalização da vida, né, porque a gente tem percebido e tem pesquisas que mostram isso, inclusive, né, esse alto índice de consumo, né, de substâncias lícitas, porque afinal de contas medicamentos também são drogas, né, e tem aumentado de uma forma completamente descontrolada, né? Então a gente vê medicamentos aumentando, o uso de medicamentos aumentando, paralelamente ao número de classificações diagnósticas que também estão aumentando. Então algo está acontecendo em termos de uma patologização da vida aí também, né? Então a gente está patologizando algumas questões da vida, né? E também medicalizando algumas questões da vida, né? E muitas vezes essa medicalização vem em função de uma sustentação de certas práticas sociais, né? Bom, por exemplo, muitas pessoas têm se medicado, né, constantemente para suportar o trabalho, né? Então, o que a gente está gerando aí, né? Então, quando se fala no uso de drogas ilícitas, né, parece que a sociedade não consegue também verificar que ela é uma sociedade que está se drogando licitamente e muito, né? Então, com o que a gente não está conseguindo lidar, né? Por que o sofrimento está sendo tão
intolerável, né? E que lugar que a gente está dando para discutir e pensar o sofrimento, que lugar a gente está dando para expressar esse sofrimento na sociedade e até para fazer uma própria crítica de que sociedade é essa que está produzindo tanto sofrimento. Ok. Bom, nós conversamos com a Cristiane Pegoraro, do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Cristiane, existe algum site, um site do Conselho, em que o telespectador possa acessar, possa buscar mais informações sobre este e sobre outros assuntos? Claro, né? O site do Conselho é crprs.org, né? No site do Conselho de Psicologia, vocês vão encontrar também acesso a várias espaços, né, de debate que o Conselho oferece, né? Nós temos, por exemplo, a Comissão de Políticas Públicas, que se reúne semanalmente, né, no Conselho de Psicologia, focado para a participação dos profissionais psicólogos, mas também é aberto para outros interessados, né? E temos também a Comissão de Direitos Humanos, enfim, tem vários espaços, né, dentro do Conselho que pode se fazer essa discussão, esse debate. Ok, muito obrigado.